Olá, crianças do quarto ano, boa tarde. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje iremos finalizar a semana e junto iremos finalizar o conteúdo fração. Vocês gostaram de fração? Depois você me fala lá no privado se vocês gostaram ou não. Então, já trabalhamos o conceito de fração. Ontem trabalhamos como lemos e como escrevemos certas frações, décimos, acrescentando avos, meios, terços, não é isso? E hoje iremos finalizar com números decimais. Como transformar uma fração em número decimais? Sabia que isso é possível? Sim, é possível. E hoje vocês irão aprender. Vamos lá! Números decimais. Você já reparou que existem números em que aparecem vírgulas? Na matemática, os números que aparecem com vírgulas são chamados de números decimais. Os números decimais são muito utilizados em medidas e valores. Temos como exemplo a cédula de R$20, temos azeite, fita e temos aqui uma altura máxima. Todos utilizam a vírgula, ou seja, números decimais. Quando dividimos a unidade ou inteiro em 10 partes iguais, cada parte corresponde a 1 sobre 10 da unidade ou do inteiro. Ou seja, 1 sobre 10 é igual a 0,1 ou 1/10. Indica a décima parte da unidade ou do inteiro. Toda fração ela tem uma parte de cima, que é chamada de numerador, e uma parte de baixo, que é chamada de denominador. E toda fração nada mais é do que uma divisão. E se a gente quiser achar a representação decimal dessa fração, basta que a gente faça essa divisão, então, que a gente divida o numerador pelo denominador. E se a gente fizer essa continha aqui, ó, 5 dividido por 10, não dá para dividir 5 por 10, então a gente coloca 0 aqui, uma vírgula, e coloca um 0 aqui em cima. Então agora vai ficar 50 dividido por 10. E aí 5 vezes 10 é 50. Então coloca aqui 50 menos 50, o resto fica 0. Então a divisão de 5 por 10 é 0,5. Ou seja, 5 décimos é a mesma coisa que 0,5. Então nós dizemos que 0,5 aqui é a representação decimal dessa fração. E se a gente pegar qualquer fração, se a gente quiser achar a representação decimal dela, basta então que a gente faça isso, divida o numerador pelo denominador. Porém, se nós não quisermos fazer essa divisãozinha, tem uma outra forma de a gente encontrar a representação decimal, que aí a gente vai ter que usar as frações decimais. E qual que é a diferença entre uma fração qualquer aqui e uma fração decimal? Uma fração qualquer, ela vai ter no denominador dela, na parte de baixo, qualquer valor. Enquanto uma fração decimal, ela vai ter no denominador dela uma potência de 10. Então, no caso aqui, a gente tem alguns exemplos de frações decimais. 8 décimos é a mesma coisa que 8 sobre 10 elevado a 1. 15 centésimos é a mesma coisa que 15 sobre 10 elevado ao quadrado. 7 milésimos é a mesma coisa que 7 sobre 10 elevado ao cubo. Então, sempre no denominador de uma fração decimal, vai ter uma potência de 10 ali. Agora, olha só, se nós quisermos transformar uma fração decimal em um número decimal, a gente não precisa mais estar fazendo aquela divisão igual a gente fez no começo. Basta que a gente use um macete aqui, ó. Se está aqui 5 sobre 10, 5 décimos, se tem o 10 embaixo, o 10 tem um zero. Isso quer dizer que a representação decimal ele vai ter um número depois da vírgula. Então, no caso aqui, vai ser o 5, né? Então, vai ter o 5, é só um número depois da vírgula, então já vem a vírgula e o zero. O 7, 7 décimos. Se é o 10, então tem um zero, ou seja, vai ter um número depois da vírgula. Então, vai ter o 7, como é um número só, já vem a vírgula, e aí não tem mais nada depois do 7, então, zero. 12 décimos, 10 embaixo, é um zero só, então vai ter um número depois da vírgula. Então, o 2 aqui, como é um número só depois da vírgula, já vem a vírgula. E depois do 2, tem o 1, então a gente vai colocar 1 aqui. Então, 1,2 é a representação decimal de 12 décimos. Agora aqui embaixo, a gente tem 5 centésimos. Agora são dois zeros embaixo. Isso quer dizer que depois da vírgula vai ter dois números. Então, o 5 aqui, ó, vem aqui. Depois do 5 tem mais nada, então a gente vai colocar mais um zero. Pronto, agora a gente já tem dois números depois da vírgula. Então já pode vir a vírgula. E aí depois do 5 tem mais nada também. Então, zero de novo. Então, 0,05 é a mesma coisa que 5 centésimos. É a representação decimal de 5 centésimos. 7 centésimos, aqui a gente tem o 100 embaixo, então é dois zeros, então vai ter dois números depois da vírgula. Então o 7 aqui vai ser um dos números. Depois do 7 não tem nada, vem o zero. Então 0 e 7 já formou aqui dois números depois da vírgula. Já pode vir a vírgula. Depois do 7 não tem mais nada de novo, vai o zero aqui. Então 0,07 é representação decimal de 7 centésimos. Agora 12 centésimos. Tem o 100, então é dois números depois da vírgula. Então o 2 aqui vai ser um dos números depois da vírgula. O 1 vai ser um dos números depois da vírgula. Pronto, já tem dois números aqui, então já pode vir a vírgula. Agora depois do 1 aqui não tem mais nada, então vai vir o 0.
Então 0,12 é a representação decimal de 12 centésimos. Agora aqui a gente tem 5 milésimos. O 1000 aqui embaixo tem 3 zeros. Isso quer dizer que a representação decimal vai ter 3 números depois da vírgula. Então aqui o 5 vai ser um dos números, depois do 5 tem mais nada, vai vir um zero, não tem mais nada, mais outro zero. Aí a gente vai ter aqui 3 números depois da vírgula. Já pode vir a vírgula, e aí não tem mais nada de novo, vai vir um zero aqui de novo. Agora vamos ver como é que fica 7 milésimos. Tem 3 zeros, então 3 números depois da vírgula. O 7 vai ser um deles. Não tem mais nada aqui depois do 7, então vai vir 0 aqui. Não tem mais nada, vai 0 de novo. E pronto, já tem 3 números depois da vírgula. Então já pode vir a vírgula. E aí não tem mais nada, 0 de novo. Então 0,007 é a representação decimal de 7 milésimos. E agora 12 milésimos. Então, de novo, né, 3 zeros. Então o 2 aqui vai ser um dos números. Depois do 2 vem o 1. Então o 1 aqui. Depois do 1 não tem nada, vai vir o 0. E agora já tem 3 números aqui, então pode vir a vírgula, porque é 3 números depois da vírgula. E não tem mais nada, vai vir o 0 de novo. Então 0,012 é a representação decimal, de 12 milésimos. E se tiver um número decimal e quiser transformar ele numa fração, como que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer o inverso do que a gente fez ali. Então se a gente tem aqui ó, um número depois da vírgula, isso quer dizer que isso aqui a fração ela tem o 10 no denominador. Então a gente já sabe disso. E aqui em cima, ó, quando a gente coloca o 10 aqui embaixo, a gente vai pegar esse 8 aqui e vai jogar ele para o outro lado da vírgula. Então ele está para o lado de cada vírgula, jogar para o outro lado, então vai ficar só o 8 aqui. E esse 0 não precisa aparecer, porque 0,8 é a mesma coisa que 8. Então 8 décimos é a fração decimal que representa aqui o 0,8. Vamos ver o 1,5. De novo, olha só, um número depois, uma casa depois da vírgula. Então o denominador aqui vai ser o 10. E a gente fez isso, a gente vai pegar esse 5 e vai passar para o outro lado aqui da vírgula. Então vai ficar aqui, ó, 5, aí tinha o 1 ali, 15 décimos é a fração que é equivalente aqui a esse número decimal. Agora 22,8. Então, ó, um número depois da vírgula é o 10. Pega o 8 e passa para o lado de cá. Fica o 8. E aí tinha o 22 aqui, então continua o 22. Então, 228 décimos é a fração que representa